Clareou da rodada, porém não exatamente clareou da rodada. O final de semana teve muitos jogos nos horários em que eu estava com algum compromisso especificamente de trabalho, por exemplo, o PSG, então não consegui assistir muitos jogos. A Inter eu assisti no estádio, vendo o PSG também no tablet. Cheguei para Milan e Atalanta já sem assistir a partida toda. Napoli eu já estava indo para o estádio, enfim. Então eu não consegui assistir muitos jogos, por isso não farei aqui os destaques da semana, mas sim falarei especificamente sobre, não o jogo do PSG, mas sobre PSG e seu Mbappé. Inclusive, Luiz Henrique tirou o Mbappé aos 65 minutos do empate no final de semana e disse depois na coletiva que o PSG precisa se acostumar a jogar sem Mbappé, que uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Então, já que o PSG vai precisar jogar sem Mbappé, o vídeo de hoje é para falar como substituir. Quem são os nomes que estão pintando como prováveis substitutos e interesses do PSG? É para isso o vídeo depois da vinheta. Muito bem, então. Lembrando para vocês que temos hoje de opções de ataque no PSG, além do Mbappé, o Dembélé, que é o líder de assistências da temporada, com 9 assistências, mas tem apenas um gol. O Barcola, 21 anos, que chegou nessa temporada, tem grande potencial, melhorando, inclusive, nas últimas partidas. Tem sido o terceiro titular do trio de ataque, né, junto com Dembélé e Mbappé, 3 gols e 4 assistências. Kolo Muani, que, apesar de ser o vice-artilheiro do time com 10 gols, tem tido uma temporada um pouco arrebentada no sentido de irregular, não tem sido o mesmo Kolo Muani que se imaginava, mas é verdade também que é um ataque do PSG que tem muitos problemas por conta da falta, na minha opinião, de criatividade do meio-campo e de como a bola chega até lá. Gonçalo Ramos, 8 gols, que tem melhorado nas últimas partidas, tem entrado sempre como reserva e tem feito gols, então tem uma melhorada aí. E Asensio, que começou a temporada muito bem, teve uma lesão e depois ainda não voltou no mesmo nível, mas também não tem ganhado tantas chances assim, mas que eu acho que é um jogador bem interessante para, especialmente um esquema do falso 9, ele estava jogando assim no início da temporada, e eu particularmente gostei muito. Se eu fosse o Luiz Henrique, daria um pouco mais de chances, mas é verdade que tem um nome que até então era intocável, mas que o Luiz Henrique já deixou bem claro que não é mais. Lembrando que antes dessa partida o Mbappé começou o jogo anterior do PSG no banco e agora já foi substituído. Então o recado é muito claro, né? Se não jogou bem, não está bem, não tenho mais por que necessariamente manter o meu time ao redor de você. E na temporada que vem, o PSG vai receber, já passando um pouquinho aí para meio campo, porque vai ser assunto principal aqui para mim, o Moscardo, mas que é um jogador que vai chegar muito jovem, depois de uma lesão importante, ainda que vai ter alguns jogos já na reta final não, né, do meio de temporada de futebol brasileiro, e o Xavi Simons, que não necessariamente volta, porque ele não volta de graça ainda no meio do ano, tá? O PSG, segundo a imprensa francesa, tem todo o interesse e quer que ele volte, mas para isso precisa pagar algumas cláusulazinhas, tem alguma parte financeira para resolver. Para o Xavi Simons voltar sem nenhum custo para o PSG seria apenas em 2025. Então, não é tão certo assim que ele volta, mas é um interesse do PSG. Os nomes que estão falando principalmente aqui, e vou de um em um, são Osimhen, Rafael Leão, Bernardo Silva, Kimmich, Bruno Guimarães e de zagueiro, vou trazer aqui o nome do Leny Yoro, é um francês de 18 anos, zagueiro do Lille, mas não vou falar especificamente dele, mas se fala que o PSG vai trazer um zagueiro importante para a temporada que vem, e tem se falado muito no Leny Yoro, mas é um zagueiro muito jovem, faz uma grandíssima temporada pelo Lille, mas não sei se é o grande nome do PSG, mas é o nome que tem se falado por aqui. Acho que não entra exatamente no caso do processo de substituição, não só da posição, mas também como uma grande estrela e tal. A gente tem a informação de que o PSG quer trazer aí 2 jogadores de grande nome, mas que ainda quer manter um perfil de jogadores que consigam se conectar com uma torcida, seja porque já são jogadores, por exemplo, franceses, que já
naturalmente criam uma conexão, obviamente, com o país, com Paris, enfim, ou jogadores que possam ter uma história construída no PSG. Óbvio que se tem um grandíssimo nome, como por exemplo o Bernardo Silva, que não é um cara de 22 anos, que ainda vai criar uma super história com o PSG, mas é um cara que tem um nível muito acima, é óbvio que nem 100% dos nomes serão assim, mas o perfil geral é esse, né? E o perfil de praticamente todos aqui tem um pouco disso. Eu entendo que substituir o Mbappé, e vamos lembrar que é um cara que, desde que chegou no PSG, traz 40 gols por temporada, eu entendo que não é possível, tá? A única forma de você substituir o Mbappé seria você trazer um jogador, assim, com o mesmo potencial, talvez. Cara, é você trazendo um Vinícius Júnior, um Haaland, sei lá, sabe? Enfim, não é o caso do Bellingham mais, mas assim, pra mim não tem esse cara. Pra mim, trazer, por exemplo, o Rafael Leão, que talvez seja o que mais se fala, meio que pela posição e tal, eu não entendo que ele vai subir drasticamente o nível de qualidade do PSG. Óbvio que ele vai abaixar em relação ao Mbappé, mas eu digo, se você tira o Mbappé e aí você coloca o Rafael Leão, eu não acho que ele sobe o time de qualidade em relação ao que vai ficar. O Rafael Leão tem contrato renovado até 2028 e uma multa de 175 milhões. Eu não pagaria 175 milhões, eu não pagaria 150 milhões pelo Rafael Leão. Eu acho, por exemplo, que talvez seja mais interessante você desenvolver e você apostar no Barcola, que tem as mesmas características, mais ou menos, que tem a mesma posição, do que você pagar 150 milhões, isso que eu tô baixando a multa aqui, no Rafael Leão. Rafael Leão nessa temporada tem 9 gols e 7 assistências, na temporada passada 16 gols e 12 assistências. Só para vocês terem uma ideia dos números do Rafael Leão. É óbvio que é um jogador de qualidade, é óbvio um jogador que se estivesse no PSG poderia até render mais, talvez, do que no Milan, a depender de outras condições, mas eu não faria essa troca. A outra opção que se fala bastante, eu até gosto mais, que é do Osimhen, que tem multa rescisória entre 130 e 140. Nessa temporada, 10 gols e 2 assistências. E na temporada passada, 31 gols e 10 assistências. Eu gosto mais do nome. Acho que, em termos de qualidade, talvez seja parecida com Rafael Leão, no sentido de mesma prateleira, com características bem diferentes que no PSG de hoje acho que seriam muito, muito, muito úteis. No PSG sem o Mbappé, porque o Osimhen não vai fazer a posição de campo, né, digamos assim, um pouco mais do Mbappé, não é exatamente a substituição, mas eu gosto mais do nome. E aí a gente vai para os jogadores de meio campo. Clara Albuquerque, falei aqui de 2 atacantes que se fala muito no PSG. Clara Albuquerque, eu não sei se eu traria um desses 2 atacantes, tá? A minha primeira prioridade gigantesca seria meio campo. Eu traria dois grandes jogadores pro meio campo, porque eu entendo que um ataque que tem Dembélé, Barcola, Colomani, Gonçalo Ramos, Asensio, Xavi Simons, eu entendo que esse ataque, para ele ser melhor, ele precisa ser um cara assim, Vinícius Júnior, que não vai vir, que não é o caso. Então, eu iria para o meio-campo, porque eu acho que é o lugar onde o PSG já sofre mais e que claramente falta qualidade técnica. Então, eu iria, por exemplo, se fala muito no Bernardo Silva, contrato até 2026 e se fala numa multa de 60 milhões, claro que tudo isso o jogador tem que querer, né, gente? Mas, para mim, o Bernardo Silva seria, assim, do que se fala possível, porque, o Griezmann não é possível, o Griezmann não vai jogar no PSG, ele nunca jogou na França, disse que não pensa e muito menos no PSG. Então, não adianta falar em nomes aqui que não são reais. O Bernardo Silva, eu iria muito na tentativa do Bernardo Silva. Outra opção, por exemplo, Bernardo Silva e Kimmich. Eu iria babando nos dois, muito mais do que em outro atacante. O Kimmich tem contrato até 2026, mas ele tá no momento ali meio tenso do Bayern de Munique, já existiu conversa de que o PSG já queria desde a temporada passada, então pode ser um nome aí realista. O Bruno Guimarães, que
Tem uma situação no Newcastle que parece muito claro que, a depender de uma proposta, a depender do que acontecer, ele pode sim sair do Newcastle, e é outro jogador que eu acho que, pro estilo de jogo do Luiz Henrique, enfim, de apertar um pouco mais, de tirar mais a bola do adversário, eu acho que é um cara que também pode funcionar muito e tem uma qualidade técnica acima do que a gente tem hoje no grupo do PSG. Então, eu iria muito mais no meio campo de mais qualidade, 2 jogadores de meio campo, do que necessariamente pagar 150 milhões num atacante que não é o Mbappé, não é o Vinícius Júnior, não é o Haaland, sei lá, não é o Harry Kane, não é um dos caras que vai brigar por melhor do mundo, sabe? Não sendo um cara assim, eu iria num cara de meio campo, porque eu acho realmente que o Mbappé, nesse sentido, é insubstituível. Então eu iria por aí. Se você tá aí até agora, não esquece de deixar o like, o povo assiste o vídeo, esquece de curtir e também se inscrever no canal. Gente, falta tipo mais 100 pessoas para chegar a 15 mil inscritos, então se puder ajudar aqui o canal a crescer, agradeço. É isso, gente. Quinta-feira tem Tudo às Claras respondendo as perguntas de vocês. Abro caixinha quarta-feira lá no Instagram. Valeu, gente. Até o próximo vídeo.